Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. Hoje a gente vai bater o papo com a escritora desse livro aqui, ó, Amor em Silêncio, que é a Priscila Vieira. Pri, queria te agradecer. Primeiro, eu não vou falar Priscila, muito formal, então eu vou te chamar de Pri. Quero te agradecer a presença. Eu adoro trazer pessoas da minha cidade aqui. Adoro, porque estamos jogando em casa, então é muito bom trazer pessoas, escritores e escritoras aqui da cidade. Eu gosto muito, então, primeiro, de novo, obrigado. Vai ser muito legal. Quero conhecer um pouco mais da sua história, do livro, e apresente-se aqui para depois, logo depois, apresente-se aqui para os nossos ouvintes. Quem que é a Priscila Vieira? Tá certo, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Já te agradeci, mas novamente fico muito feliz, acompanho o seu trabalho, né? Sei que é espetacular. Você já trouxe aqui várias pessoas, livros, histórias que são incríveis e eu fico feliz de fazer parte disso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Mais uma grande história hoje. Sim, vamos lá. Sou Priscila Vieira, autora do livro Amor em Silêncio, sou mãe atípica e típica, tenho 2 filhos, casada, nascida em São Paulo, natural de São Paulo, porém morei minha vida inteira no interior de São Paulo. Estou em Jundiaí faz 7 anos, já sou apaixonada por essa cidade, né? Aqui tem muita coisa boa, exatamente, né? Uma delas eu pude estudar a gastronomia, gosto muito da gastronomia, vocês vão entender que formação minha não tem nada a ver com a literatura, que é algo novo, né, na minha vida. E estudei a gastronomia, trabalhei na área, né, por um tempo, até que eu fui surpreendida com a maternidade atípica, né, que eu costumo dizer que é uma formação que leva a mulher além de qualquer outra formação acadêmica, mais qualquer faculdade pode transformar, né? E foi então que eu migrei, né, na minha profissão. A princípio, pós-diagnóstico, aí eu saí, né, tive que abandonar um pouco da carreira, né, vamos dizer ali, deixar congelar isso e dedicar, né, mais atenção ao diagnóstico, ao tratamento, a um novo mundo, né, que eu estava vivendo, porque era algo novo. Então, foi daí que veio, né, toda essa ideia, essa inspiração de poder compartilhar, né, com outras mães a maternidade atípica em si. Nasceu o Amor em Silêncio. Muito bom. E quando foi isso? Faz tempo que você teve esse diagnóstico? Quantos anos está o seu filho hoje? Meu filho hoje ele tem 6 anos, né, o Matheus, eu tenho também o João de 14. O Matheus foi diagnosticado precoce. A gente começou a investigar ele estava com 1 ano e 8 meses, então hoje em dia é precoce, porque a maioria dos casos os pais começam a desconfiar ou a investigar ou ir atrás mesmo de um tratamento de fato. A maioria dos pais costumam ir atrás, né, de um tratamento de fato por volta aí de 3 a 4 anos, então foi precoce, né, que eu entrei com esse tratamento, essa investigação. Porém, é um trabalho de formiguinha, a gente costuma dizer, né, entre as terapeutas ali. Então, a gente ainda tem muito trabalho pela frente para ser feito. E dia a dia, né, a gente consegue. Às vezes, tem uma evolução que para muitos são tão pequeno, mas para nós que estamos ali no dia a dia, que vê que é um trabalho a longo prazo, é muito grande, né? Então, é gratificante aí. E então é isso, né? Tem 4 anos aí de diagnóstico mesmo, né? Fechado aí. Tá bom. E na época você falou que você teve que mudar isso, né? Por stand-by sua carreira para cuidar do que realmente, né? Do que realmente precisava ser feito, né? De dar essa atenção e ter esse suporte, né? Muito mais próximo. Na época, você estava trabalhando com a gastronomia ou estava fazendo outra coisa? Com a gastronomia, né? Eu comecei a trabalhar em alguns eventos, restaurantes. Coincidiu com pandemia, que também parou tudo. Então, parou eventos, restaurantes, tudo fechou, né? Então, coincidiu e aí também tive que fazer essa migração, né, de carreira, né? Eu migrei, hoje eu atuo no mercado imobiliário, né? Com negociações, né, intervenções imobiliárias.
E algo que para mim hoje é mais flexível, né? Que eu consigo conciliar com a maternidade atípica em si, que exige, querendo ou não, aí uma boa carga horária minha também, né? Total. Então, assim, hoje eu consigo conciliar aí, mas estou bem feliz. Que bom. E aí, no meio de tudo isso, né, a gente inventou mais uma carga horária, uma profissão aí, né? Que eu amo, sempre fui apaixonada por livros, né? O livro, costumo dizer que ele nos leva para outro mundo, né? Sim. Mundos diferentes, distintas histórias. Então, o livro, eu digo que salvou na minha vida, né? Um momento que eu estava difícil, assim, eu falo sobre a saúde mental também no livro. Então, o livro salvou a leitura, né? Me resgatou. Cada um tem uma maneira de canalizar a dor, né? Total. Então, a minha foi para a leitura, que eu digo que é algo bom, né? Eu gosto muito de uma frase que você fala, se você não gosta de ler, você está lendo errado. É isso aí, né? exatamente. E não foi algo que sempre aconteceu na minha vida. Eu nunca fui apaixonada pelos livros desde criança e adolescente. Não, foi algo que veio junto com a maturidade, com a maternidade, né? Que a gente quer buscar informações, né? Total. Então, aprendi a ler, correto? Aprendeu a ler. Aprendi a ler e foi aí que foi criando essa afinidade, essa intimidade, né, com os livros e por que não fazer um, né? Essa é uma curiosidade, porque assim, você sempre teve esse desejo de ser escritora ou foi realmente um chamado pela sua situação? Você falou, não, eu quero pôr essa mensagem para o mundo, é algo que eu estou passando e que eu acho que pode ajudar mais alguém. Da onde veio a história do livro? Onde surgiu essa ideia? Nunca foi um desejo, né? Nunca passou assim na minha mente, eu quero ser escritora, quero escrever um livro e procurando, não. Realmente, de fato, como eu disse, fui surpreendida com a maternidade atípica e um certo ponto, né, eu costumo até falo no livro que o meu maior professor, o meu mestre é o meu filho, né, acima de qualquer formação acadêmica, eu aprendo todos os dias com ele e eu vejo muitas mães que se sentiram perdidas assim como eu, um pós-diagnóstico no começo, que é tudo novo, e agora o que eu faço? Que abre o chão embaixo de você, enfim. Então, eu até trago aqui, né, já na... Contracapa. Ai, meu Deus. Já até trago aqui na contracapa, né, que eu sou a mãe que todo mundo admira, mas ninguém quer ser. E nessas páginas eu vou lhe dar orientações que eu gostaria de ter recebido quando o autismo bateu na minha porta. Nossa, que forte isso daqui, né? Exatamente. E é bem isso, né? Se eu tivesse as informações que eu não tive, né? O que eu quero acolher. Esses dias eu mandei um livro lá para o Tocantins, Cariri do Tocantins, se não me engano, a cidade, né? Uma cidadinha super pequena, 3 mil habitantes, e uma mãezinha que descobriu o diagnóstico, e eu vi um vídeo dela, fiquei comovida. Totalmente por falta de informação. E eu lembrei do meu desespero na época, né? Boa parte do meu sofrimento era porque eu não tinha informação. Então, era aquele bicho de 7 cabeças, porque eu não tinha informação, né? Então, eu acredito que a informação ajuda muito, né? Muito não, 100%, total. Né? Então, a ideia de escrever esse livro foi levar informação. Hoje você vai buscar um livro, literatura sobre o autismo. Hoje temos bastante, vamos comparar aí a 10 anos atrás, temos muitos. Porém, é técnico, né? Você vai encontrar médicos, neuros. Livro para médico. Isso, mas que vai acolher também as mães ali, mas é aquela linguagem mais formal, mais técnica, né? São de fonos, TOs, os multidisciplinares que atende, né, esse público do TEA aí no geral, que me ajudou muito, óbvio, eu li muito desses livros, tenho, né? Mas eu queria algo talvez do outro lado da moeda, né? A visão da mãe atípica também, né? Então, a ideia de dar voz para a mãe atípica e colocar isso no livro foi essa, né? Eu costumo dizer que o livro é um encontro do leitor com o autor, né? Eu adoro isso. Então, assim, a maioria da mãe atípica não tem uma rede de apoio. Então, assim, aqui ela encontra, né? Para sentar e conversar, ter ali uma visão de uma mãe atípica, porque de fato é alguém que vai se identificar com ela, que vive aquilo no dia a dia, né? A mesma vivência, sem julgamento, né? Porque na sociedade a gente
vai ter quem escute aquilo, mas sempre vai ter ainda um pouco de julgamento, né? Então, é diferente de você sentar e ter a visão, a voz de uma mãe atípica ali também. Total. Eu sou muito alinhado com o que você falou. Eu acho que, assim, acho não, né? Tenho certeza. O livro é uma conversa com o autor, né? Eu até às vezes brinco nos meus conteúdos, dependendo do tipo de livro, é como se fosse uma mentoria com o autor até. Porque a pessoa está dividindo, né? Que nem, por exemplo, no seu livro, com certeza, vou ler depois, mas com certeza você vai estar dividindo um pouco do que você aprendeu, dos seus desafios, da sua jornada, de como é lidar com isso. Então, uma outra pessoa lendo era como se ela estivesse conversando com a Pri, estivesse conversando com você, né? Então, eu adoro isso de você ter alguém para ler e se conectar com essa história também, né? Exatamente. Muito legal. E me conta o seguinte aqui. O lançamento dele, né? Foi recente, quase 5 de janeiro. Tem quase 2 meses já. Como é que foi o lançamento? Como que foi esse turbilhão? Porque eu sei que sempre converso com os escritores. Lançamento é sempre um turbilhão de emoções aí, né? Como é que foi o período de lançamento? Como que você recebeu isso? O mercado recebeu bem? Conta um pouquinho dessa parte. Bom, fui surpreendida positivamente, né? Como disse, a ideia ali, a princípio, era da voz, mas primeiro livro, né? Não sou uma autora, não tinha essa experiência. Agora é, né? Não, mas, né? Primeiro livro até então, eu achava que seria algo assim, mais só que dentro da cidade, né? Eu até brincava, falava assim, pelo menos para minhas amigas eu vou vender. Tá bom. Né? Então, a gente tem essa ideia ali, né? Não tinha noção da dimensão que poderia tomar, né? Que foi uma surpresa boa. E então, ali no próprio pré-lançamento, a gente começou a divulgar. Eu já entendi ali que realmente tinha muitas mães que buscavam isso, né? Que se identificaram, né? Eu também busquei colocar não só informação, ferramentas, porque a ideia não é só motivar. Eu queria que a mãe saísse daqui com ferramentas para o dia a dia, tá bom. né? Que ela tem. Então, eu trago aqui um pouco também de leis, direitos sobre os autistas, né? Eu convidei para esse livro aqui Berenice Piana, que é a coautora da lei, né? Uma das a lei hoje que define aí todos os direitos do autista principal, né? Uma lei federal, que é a Berenice Piana também, doutora Carla Bertin, que é também do canal Autismo Legal também, que é o maior canal de direitos autistas da América Latina hoje. Então, são pessoas que leram esse livro, né, previamente, antes de ser publicado, que eu quis trazer essa autoridade e também segurança de que eu estaria levando realmente, né, algo que fosse útil, né, para as mães aí. E no pré-lançamento a gente começou a ver que realmente tinha essa necessidade, né? Eu recebi vários feedbacks e pessoal, quando sai, né? E aí na nossa primeira semana já de lançamento, eu fiz em 3 versões, né? Não sei se cheguei a comentar com você, eu fiz o físico, o audiolivro, o e-book. Legal. E já no primeira semana, aí, os 5 primeiros dias de lançamento aí, a Amazon já se manifestou, né? Teve um pedido, tipo, os 500 não deu para nada, né? Ali para Amazon, os primeiros 500, então já fiquei bem feliz, né? A gente ter alcançado aí. E já estamos chegando aí, com 2 meses aí, perto de 1.000 exemplares, isso são os físicos, né? Então, é um número pequeno, mas não assim, eu tô muito feliz. Não é pequeno, não, é excelente. Deixa eu perguntar uma coisa. Muito feliz, você, antes do livro, já criava conteúdo sobre isso ou não? Eu já, alguma coisa ou outra sobre o autismo, eu sempre gostei de né? falar, né? Eu vou falar que os 2 primeiros anos é algo que eu fiquei mais retida, mais, né, a gente tem as fases do autismo, eu até falo, né, do pós-diagnóstico, eu até falo do período do luto, né, que a gente tem pós-diagnóstico, então eu acho que a gente fica se entendendo, né, vamos pôr o cenário, entender, então depois que você começa a ter mais informação, absorver, eu falo, do mesmo jeito que eu recebi, a gente quer passar à frente, né? Sim. Então, eu já criava, assim, eu tenho um canal também no TikTok, pode falar, né? Pode, lógico, fica à vontade. Eu tenho também a conta, né, no TikTok também, que chama Amor em Silêncio, e falo também, né, hoje já tem mais de 1 milhão de visualizações lá também. Caramba. Só sobre o TEA, né, que é o transtorno também.
Então, falo hoje sobre isso na minha própria conta também do Instagram. Tenho hoje várias mães que me seguem ali, recebo diariamente vários feedbacks, né? Legal. Até de profissionais. Recentemente recebi de uma profissional do Rio, ela contribuiu muito na minha carreira. Gostaria de legal. trazer você aqui para conversar com as minhas mamães atípicas. Ela tem uma clínica lá, né? Tá. E vamos embora. Que Então, legal. saímos de Jundiaí, estamos lá no Tocantins, no Rio, em São Paulo. Não, E já indo pra virou todos os palestrante lugares também. aí, ó. Além de Estamos no escritora. Brasil afora, né? Que legal. Levando isso aí. É porque você rompeu uma barreira que ela é a barreira mais difícil. Que é quando você lança um livro e você vende exatamente para quem não te conhece. Essa é a barreira mais difícil. Porque, que nem você falou, é natural que, por exemplo, se você lançar um livro, os familiares, os amigos próximos vão comprar. É o que a gente espera, né? Mas essa barreira de você quebrar essa barreira e vender para outras pessoas, ela é importantíssima. Sim. Ela é importantíssima. Por isso que eu falei do conteúdo. Quando você já, em algum momento, já vai falando sobre o assunto, né? As pessoas já vão se conectando. E aí é natural que elas vão dar esse passo de fazer a compra do livro, né? Sim, exatamente. Que legal. Nossa, e a Amazon comprar um lote, ele é um belo feedback também. Quando a editora me ligou, assim, ela falava, você não tem tudo isso de livro. E aí, eu aceito o pedido? Eu falei, vamos reimprimir mais, aceito o pedido, né? Boa. Vamos embora, né? Muito bom. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Amor em Silêncio. Conta um pouquinho o porquê do nome. Boa. Acho que é legal, né? Porque assim, o subtítulo aqui é Compreendendo o Universo de Emoções do Autismo Não Verbal. Tem o autismo verbal e não verbal? Tô de curioso aqui na cadeira de aluno agora. Tem os dois. Então, conta um pouquinho o porquê do Amor em Silêncio. Vamos lá. Primeiro aqui, a construção geral, né? Dessa capa aqui, desde do título, do subtítulo, dessa imagem aqui, né? Vou te explicar, né? Tá. Amor em Silêncio, quando eu comecei a escrever o livro, né, um dos espectros do meu filho, né, o autismo, para você entender, são vários espectros, várias características variadas, então não existe um autismo, um tipo de autismo, para falar numa linguagem, né? São vários tipos de autismo, para que você entenda. E o dele, ele está no espectro não verbal. Tá bom. Né? Então, ele tem uma dificuldade na comunicação, a grande maioria tem essa dificuldade na comunicação, tanto na linguagem quanto na fala, em qualquer, né, desses fatores aí. E para mim é uma das... Hoje tem vários desafios, porque ele tem outros, né, outros sintomas também, porém, que nem a seletividade alimentar, estereotipias, né, a sensibilidade sensorial, mas a questão da fala comprometida, para mim, hoje é a que eu tenho mais desafios, né? Bom. Porque enquanto eu não consigo conversar, ele não entende essa troca, para mim todos os outros ficam mais difíceis, desde vem tomar banho, uma comida, e principalmente a barreira de aprendizagem fica comprometida, né? Tá. Então, aquilo, é o amor da mãe e em silêncio, né? Então, quando eu pensei nesse nome, né, Amor em Silêncio, tem uma amiga que ela trabalha com essas empresas que fazem patente, registro de marca, né? E eu fui perguntar para ela, falei, como é que eu faço para saber se existe esse livro? Porque eu posso jogar ali na internet, procurar, mas, né? Ela falou, não, vamos fazer. Aí ela fez aquela busca minuciosa, né? E ela falou, Priscila, você acredita que não existe? E é tão simples o nome. Eu tinha certeza que existia, né? Hoje eu sei que tem, não sou outro em janeiro desse ano. Mas um outro tema totalmente diferente. Você não pode derrubar o... Mas assim, não é um não tema... Não faz sentido, né? Aí eu registrei, já vai fazer quase um ano a marca, né? Se caso eles, né, se sentirem incomodados, aí a gente, né? Aí eu tenho registrado. Sim, total, porque você está registrado, você está protegida, né? Antes de procurar uma editora, eu já registrei o Amor em Silêncio ali. Legal. E, enfim, falei, bom, agora tem que escrever, né? Agora tem que terminar, né? Sim. Começou, né? Então, foi assim, eu não sabia como eu iria escrever um livro, mas eu falei, eu vou escrever. Então, eu não sabia nem como que funcionava dessa parte de registro, procurar, e eu fui escrevendo, depois cheguei com ele pronto, né? Enfim. Você escreveu sozinha, sem ajuda de ninguém, assim? Eu fui descobrir que existia a figura do Ghost, eu tava com 90% do livro escrito. É o famoso ghostwriter. Eu fui saber. Quando esse amigo meu, que no caso aqui é o Edgar Ueda, né, que prefaciou, né, ele foi falar do Ghost, porque ele já é best-seller e tal.
E aí o que é ghost? Né? E ele ficou, tipo, né? Eu estava com 90% do livro escrito e apresentando para ele ler, Tá. né? Enfim, mas eu tive grande ajuda da editora, essa parte de diagramação, correção ortográfica, porque, como eu disse, não é, né, gente? Eu sou uma mamãe atípica, não sou Sim. escritora, né? Enfim. E então eu comecei a construir pelo nome, O Amor em Silêncio, que fazia total sentido enquanto meu filho não verbal, né? E como eu aprendi, né, nesses 4, 5 anos aí a conviver com isso, né, com esse amor em silêncio. Então, onde vem aí o subtítulo, né, compreendendo o universo de emoções do autismo não verbal, Tá. né? Eu apresento o amor em silêncio de cara, né, ali nos primeiros capítulos, como uma nova linguagem de amor. Não sei Com base no livro, 5 Linguagens de Amor? Exatamente, Ou não, né? temos aí as Tá, 5 linguagens, né? Você conhece então já o Conheço. Gary Chapman, né? Esse autor estadunidense Uhum. maravilhoso. E com base nele, eu já li também, um dos que eu indico, né, para todo mundo, né? E ali no livro ele desenvolve, né, maneiras, expressões, né, de como a gente vai demonstrar o amor, né? E ali uma delas, as 5, né, na verdade, que são as palavras de afirmações, toque físico, presentes, Serviço, tempo de né? qualidade, atos de Ah, de serviço, né? é. E aí você vai falar, Priscila, mas o que tudo isso tem a ver com amor em silêncio? Tá. Né? Mas e quando não existe palavras? E quando não tem o toque físico? A maioria não suporta o toque físico, não tem o tempo de qualidade, né? Então, o amor em silêncio nada é mais do que você ressignificar o amar, né? O expressar ali do Tá. amor, né? Então, foi isso que eu quis trazer aqui nesse subtítulo também, né? De compreender o universo de emoções. E também, paralelo a isso, né? Essa imagem, não sei se está pegando aí a imagem, né? Que é esse coração aqui. Sim. Eu retrato o Kintsugi. Não sei se você já ouviu Eu não, falar. eu sei que o quebra-cabeça, ele é o símbolo, isso eu sei. Sim. Mas essa palavra que você falou agora, eu não O sei. Kintsugi, eu vou chegar também no Chega, quebra-cabeça. vamos lá. O Kintsugi, ele é uma arte milenar japonesa. Tá. Não sei se você já deve ter visto aqueles jarros de cerâmicas que são quebrados Sim. e restaurados com as emendas de ouro. Ah, e fica bonito pra caramba. Fica né? lindo, exatamente. Então, o Kintsugi é essa arte milenar japonesa, Tá. né? Que é usado uma cola que chama laca com ouro em pó para restaurar essas cerâmicas que são danificadas, né? Tá bom. E em paralelo a isso, né, essa analogia, ela quer também trazer a mensagem de quando é restaurado, reconstruído, além dele ficar mais valioso não só por conta do ouro, né, ele fica belo, valioso, original, né? Uhum. Então tem toda essa, além das cicatrizes, né, que ficam ali, retratam como a gente fica mais forte, então, enfim. Uhum. E eu li um livro, o pós-diagnóstico do meu filho, que se chamava Kintsugi, que é do Edgar Ueda, por isso que ele está aqui também. Tá bom. Né, que se chama Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Aconselho aí também você que Boa. gosta dos livros, né? E o Kintsugi, ele retrata muito bem, né, com essa expressão artística, a aprendizagem de você estar conviver com uma criança autista, né, ali de você se restaurar todos os dias, né? Tá. E como você comentou, né, no autismo, um dos símbolos do autismo é o quebra-cabeça. E por que eu fiz essa analogia, né? Assim como as peças de cerâmicas quebradas não são iguais, assim também as peças do quebra-cabeça não são iguais. Mas quando a gente une elas, elas formam a imagem perfeita, né? Total. Então eu quis trazer isso que, por mais que seja quebrado, a gente restaura os sonhos, as expectativas, né? Que a gente tem aquele pós-luto, né? Diagnóstico ali, e vai deixar ele valioso, belo, né? Então, eu queria que tivesse muito sentido na capa, né? Toda essa mensagem, desde o amor em silêncio, do autismo não verbal e como a gente ressignificar isso aí, né? Entendi. Então, não só aprender a entender essa nova linguagem do amor, mas ressignificar o autismo no todo, né? Porque é difícil, né? Eu não vou romantizar, eu trago aqui toda essa jornada desafiadora da mãe, mas ele pode ser maravilhoso, né? Na vida das mamães atípicas. Total. Eu entrevistei outra mamãe atípica também, né? A Michele, que veio aqui, acho que faz 4 meses, alguma coisa assim. E ela também falou muito, você falou isso hoje, e ela também falou sobre a parte do luto na carreira dela. Sim. Né? Porque ela, no mesmo momento que chegou o diagnóstico, ela falou, cara, agora eu preciso me dedicar além do que era o esperado de uma maternidade.
Né? Ela é uma dedicação um pouco a mais, né? Exige algo a mais. E ela falou bastante sobre esse luto de agora, puxa, minha carreira vai ter que ficar um pouquinho de lado. Sim. E eu vou ter que olhar com carinho para isso, né? Então, essa parte do luto deve ser também dificílima, né? Exato. Você falou, né, dela que ela já achou que ia ser mais fácil, né? Isso também aconteceu comigo, né? Já sou mãe do João, de 14 anos. E quando o Matheus nasceu, já tenho essa experiência com a maternidade, o segundo vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil, Tá. né? E aí veio a maternidade atípica, né? Eu até retrato aqui no livro também esse ponto que é como se você fosse jogar o futebol americano com as regras do futebol no Brasil. Tá, nossa, vai dar muito errado. É impossível, né? Então, ou vice-versa, Tá. né? Com as regras. Então, eu falo aqui que a maternidade atípica e típica é exatamente isso, né? É o mesmo jogo. Todas as mães atípicas e típicas, elas querem vencer no final do jogo. Tá. É o mesmo jogo, só que são regras diferentes. Tá então, bom. eu tive que zerar meu game, reiniciar meu jogo. Entendi. Né? Tudo que eu sabia sobre a maternidade, eu tive que Jogar, me reinventar. tá. Era um outro campo, Entendi. era regras, estratégias totalmente Diferente. diferentes, né? Então, eu tive que zerar o game e a ideia é essa, de que elas de poder ajudar elas também, né? As mamães aí, a zerar também esse game aí, né? E, Tá. ressignificou, zerou? Tá tudo mil maravilha? Não. Não, o amor em silêncio, ele dói e dói muito, né? Então, não é porque... Acho que o melhor caminho para começar é aceitar que dói, que pode Total. continuar doendo, né? Isso não vai mudar, porém, né? A partir do momento que você aceita, né? Você consegue ter mais... a minha visão mudou, né? Fica tudo mais claro ali para você conseguir achar caminhos. Então, eu acho que isso é um dos pontos principais ali, né? Pós-diagnóstico, a gente chora, entra no luto, tal. O meu medo, nossa, será que meu filho vai ser feliz, né? Então, quando a gente começa a achar caminhos, é aquela questão do labirinto, né? Começa a ficar tudo mais fácil, Tá. né? Então, Legal. não é que vai, né? Não Sim. sou... Não, mas é o que você falou. O primeiro passo é a aceitação mesmo. Aceitação. Porque senão você vai ficar brigando com uma coisa que, infelizmente, não tem como mudar, né? Sim. Vou falar que eu superei o autismo do meu filho. Não. Tem dia, altos e baixos. Tem dia que dias o e dias, autismo né? grita, sabe? Grita, assim, né? Eu digo, em sentidos que tem dia que tá mais tranquilo, né? Como o mar, né? Tem dia de calmaria e tem dia de tempestade, Tá. né? Então, não é que vai superar ali, né? Mas dia a dia a gente vai aprendendo, né? Legal. A lidar, né? E compreender faz muita diferença. Muita diferença. Total. Ele entende já que a mamãe dele é uma escritora e fala sobre o assunto? De vez em quando eu falo pra ele, esse livro aqui é seu, tá? Eu falo, o dono do livro, né? Então, eu acredito que não, né? Ainda ele tem essa compreensão de poucos comandos, Tá. né? Ainda para ele não tem essa noção, né? Vamos Tá. dizer assim, né? Uhum. Mas, assim, fico feliz com a evolução. Já tô muito feliz que ele já entende que eu sou a mãe dele, tá? Ah, tá Olha, bom. pra você ver como que é uma coisa pequena a diferença, né? Tá. Da questão, né, que você Tá. colocou. Então, assim, até pouco tempo atrás ele falava, né? Que, às vezes, eu tenho um vídeo até que eu explico não verbal e não falante. Tá. As pessoas falam, o não verbal não fala nada. Ele pode falar. O meu filho, ele fala. Porém, ele é não verbal. Tá bom. Aí Já deu um nó. tela azul já. Deu um nó, Tá. né? Desanota. Tira esse nó agora aqui que eu dei tela azul aqui do lado de cá. Pois é, então. O não verbal, a criança que está no espectro não verbal, quer dizer que ela não tem ainda aquela intenção de se comunicar. Ela vai se comunicar, por exemplo, como ele faz muito, ele puxa a minha mão para sinalizar que ele quer alguma coisa, ou que eu vou para algum lugar, que ele quer pegar algo que não está na altura dele, por exemplo, né? Uma expressão facial, alguma coisa assim do tipo, né? Tá. Com gestos. Já o não falante, ele vai verbalizar, talvez não seja pela fala. Entendi. Então, o verbalizar o que é? Quando a pessoa entende a troca, né? Ele pode usar o verbo em outra forma de linguagem, pela escrita,
por exemplo, por uma troca de figuras, que é uma das técnicas, por uma comunicação alternativa, né, que são aquelas plaquinhas que tem toda aquela questão visual para que ele possa apontar e se comunicar. Então, ele está se comunicando verbalmente, porque ali existem verbos. Eu quero, eu não quero, vou dormir, vou sair, quero brincar. Então, Tá, ali é verbalmente, por entendi. outra forma de linguagem, Tá, né? Então, tem o não verbal e o não falante. O pouco que ele fala, o meu filho hoje, são ecolalias, que é repetição, tá bom. né? Aí tem alguns tipos de ecolalia, que é aquela imediata, né? Às vezes você fala alguma coisa para a criança já repete igual. Quero água, ele repete, quero água. Então, essa seria a imediata. Tá O que bom. acontece na minha casa é a tardia e a mitigada. Ecolalia tardia é quando ele vai ouvir alguma coisa ali e depois, mais tarde, num outro dia, de repente, ele solta aquilo que ele ouviu fora de contexto, Tá bom. né, ali. Então, ele canta muito trechinhos de música, ainda não com a dicção perfeita, porque como ele não tem a prática muito da Tá. pronúncia, por questão de comportamento, hoje a gente já sabe, poderia ser também alguma questão biológica ou Tá. fisiológica, mas a gente já entende que no caso dele não é, Tá né? bom. Então, e a mitigada que é aquela que ele pode ouvir algo, né? Por exemplo, num desenho, uma piscina de bolinha. E quando ele estiver numa piscina de bolinha, ele vai repetir, uma piscina de bolinha. Então, ele trouxe para o contexto Entendi. dele. Então, o que ele fala hoje é apenas ecolalias, ou seja, repetições. Ele ainda não tem intenção de se comunicar, Tá bom. né? De ter essa troca de mensagens, assim. Tá. Então, é isso, tá? Ele não verbal, mas ele fala. Entendi. Agora entendi as diferenças aí. São sutis, mas Sutis, são diferenças, né? Tá. Qual que é o principal, assim, se a gente for pensar no livro em si, a principal mensagem que você quer passar é descobrir, tô tentando fazer a minha interpretação, tá? Aí você vê se faz sentido ou não. É tentar passar para a mãe que ela vai encontrar, ou deveria encontrar uma maneira de se comunicar com o filho dela, com a filha dela, ou não tem nada a ver. Qual que é a principal mensagem, assim, do livro que você julga? Tenho, né, os primeiros capítulos eu quero que ela entenda realmente que esse amor, por mais que seja em silêncio, ele existe, né? Tá. Então, é sim a mensagem dela entender a maneira que a comunicação em si acontece, né? Isso que eu te expliquei aqui, que ele te ama, né? Porém, por muito tempo eu achei que o meu filho não me amava tanto quanto eu o amo. Entendi. Porque eles não demonstram da mesma maneira, né? E foi então que eu entendi, né, no meio desse caminho, que esse sentimento que eu tinha não era porque não existia amor nele, é porque ele não demonstrava da mesma forma que eu. Então, assim, na teoria, esse entendimento me traz a compreensão. Porém, na prática, não ouvir dói, Tá, né? total. Na prática, né, dói. Então, por mais que a gente tenha essa compreensão, então é que elas entendam isso, né? Que vai existir amor, sim, ali, né? E a gente tentar demonstrar também da mesma maneira que eles demonstram, né, com a gente. E assim, não é porque eles não falam, a maioria, né, grande parte dos autistas, principalmente que estão no espectro não verbal, eles podem sim desenvolver, né, a habilidade de Tá. fala, né, de se comunicar, seja qualquer forma de linguagem. Então, além da mensagem de ter essa compreensão, né, do mundo ali, do universo não verbal, os caminhos para que isso aconteça. Fala um pouco sobre o tratamento, sobre as terapias, né? Então, como eu digo, né, eu quero trazer ferramentas, né, para mães que começaram agora, e o que eu faço, né? Bateu na porta o autismo, e aí? Então, é isso, né? A mensagem é essa. E outra mensagem principal, né, que é uma que eu vejo hoje que grita muito, né, aí com as mães, é a questão do autocuidado, né, também da mãe. Então, eu trago ali 2 capítulos, né, que é a terapeuta em tempo integral e o Ninguém Cuida de Quem Cuida. Terapeuta em tempo integral, muito bom. Exatamente, terapeuta em tempo integral. Sabe que tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Não sei se você Não, nunca ouvi conhece. essa. Nunca ouvi. Eu coloco ele no Caramba. livro. É preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Infelizmente, né, na sociedade, hoje a gente vive de maneira nuclear, família ali, e de fato, né, o ambiente socioafetivo começa no lar, mas uma hora ou outra ele se estende, né? A criança vai começar a frequentar outros ambientes, escola, mercado, loja, Sim. enfim, né? Normal, Então, né?
E a gente não tem essa noção de aldeia, né, que acolhe, que ainda mais quando se trata Não de é, inclusão. não é a mamãe que tá lá do outro lado na escolinha, né? Não é, exatamente. Então, infelizmente, quando a gente fala da mãe atípica, muitas vezes ela é a única integrante dessa aldeia de cuidados, Tá. né? Então, quando eu falo da terapeuta em tempo integral, é É exatamente isso. isso, né? Tá. A gente vira, às vezes ele tá aí 2 horas, 3 horas por dia na terapia, né? Um período na escola, mas a gente que de domingo a domingo, 24 horas por dia, porque enquanto ele tá na terapia, eu tô ali sentadinha, tá? Esperando, né? Entendi. Então, é isso. Isso leva à exaustão, né? Sim. Voltando, retomando, né, a pergunta, né? Isso leva à exaustão mental, física. Então, essa questão de abordar o autocuidado, a saúde mental materna, é exatamente isso. Não, e faz muito sentido porque é como o exemplo bom é o exemplo do avião, né? Você tem que primeiro colocar a máscara em você para cuidar de alguém. Então você tem que estar bem. Tá escrito aí. Tá escrito aqui? Oh, Eu nem li, tá tô alinhado, hein? Tô tá alinhado. alinhado Porque aí, é ó. isso, né? Se você não tiver bem, Exatamente. como é que você vai cuidar do próximo? Você tem que estar forte, Exato. né? Tem um trecho que eu falo, né? Que já deve ter ouvido falar em um avião, em um filme. Acertei. Acertou, Sou muito bom é nisso. muito bom. Sou bom demais nesse negócio. Né? Que você vai ouvir, né? Que as máscaras de oxigênio vão cair Sim. automaticamente, né? Ajuste, coloque primeiro em você e depois no outro. E eu falo para as mamães que... Aí eu comparo essa turbulência no avião com a nossa árdua jornada da maternidade atípica. O que vocês estão fazendo? Vocês estão colocando oxigênio em vocês todos os dias? Primeiro, porque o seu filho precisa de você saudável, respirando, para cuidar dele. Perfeito. Né? Então, é exatamente isso. E o que adoece muito as mamães atípicas não são seus filhos. É o sistema que ninguém cuida de quem cuida, né? Então, mamães, cuide-se. Cuide-se. E deixa eu perguntar uma coisa aqui. Ó, eu lembro que com a Michelle teve um ponto forte nesse assunto. Eu tenho um amigo meu também que mora na Alemanha, ele vai estar assistindo isso, que é o Marcelo, que ele também tem um filho autista. E ele veio pra cá no final do ano, a gente saiu jogar tênis, fomos jantar, e ele falou muito sobre escola. Existe essa dificuldade ainda, tudo bem que é tudo muito novo, né? Não tô aqui para criticar as escolas também, mas é real mesmo que existe uma dificuldade do própria escola entender esse cenário? Sim, existe. E por que eu tô falando isso? Ele tá na Alemanha. Tá. Então não é só Brasil o problema. Sim, entendi. É global, entendeu? É global, e ele exato. falou assim, ó, aqui é uma coisa que a escola não entende. E aí eles ficam... Imagina, são os dois, né? Ele e a esposa, num outro país. Não tem muita rede de apoio, as duas tentando se virar. Então ele falou muito sobre a escola. Porque é um período que a criança tá lá, mas que às vezes a escola não está preparada adequadamente para receber. Isso é real mesmo. É real. E assim, eu digo porque eu senti na pele, né? Não foi uma, não foi duas, não foi 3. E eu achava que, nossa, será que é só comigo, só com meu filho? Não, esses dias conversando com uma amiga também, mamãe atípica, ela falou, Priscila, eu visitei 14 escolas. Então, assim, ela passou por 14 escolas, né? E eu falei, nossa, eu na terceira eu já achei que eu tava, né? Que o problema era eu, né? O problema era eu, né? Então, assim, infelizmente, a gente ri, mas, né? É coisa séria, né? A relação da inclusão com as escolas. Porque, assim, não estão preparados, mas, assim, poxa vida, já faz tempo que a gente está falando disso. Por mais que muita gente fale, tá na moda agora, tá na moda já, né, de 10 a 15 anos atrás. Não é tão novo assim, né? Não é tão novo. Já deu tempo de todo mundo se preparar, principalmente quem tá, né, ali para acolher, para ensinar, para receber, né? E muitas escolas hoje, infelizmente, acham que a inclusão é só pôr para dentro, né? Entendi. Então, aceitar a matrícula, infelizmente não é, né? O incluir ali é que eles façam parte daquilo, né? Fazer parte de todas as atividades, enfim. Então, a gente vê que muitas ainda não têm, né, essa capacidade técnica, né, com profissionais que são capacitados, né? A lei do Berenice Piana garante, né, esse direito que eles tenham um profissional. Tem ali toda a descrição da lei, quais são, né, diferentes níveis de suporte, mas enfim, eles têm, né, o direito de ter ali. Infelizmente, tanto na rede privada ou pública, a gente entende que existe, né, falta de profissionais, né, mas
é que nem eu falei, né? Não é de agora, né? Então, algo que já teria, né? Já ouvi de escola, a gente não consegue contratar, não é só para ele, é para todos, a gente não consegue. Então, bem complicado. E, assim, de tudo, né, que acontece na escola, se fosse só a falta de preparo, ok. Mas ainda acontece a discriminação, né? Então, Entendi. tem muita escola por aí negando matrícula, isso é crime, né? Tem muita escola por aí, de fato, discriminando, querendo aplicar, por exemplo, a metodologia é igual, também é discriminação, tudo que estão negando, né? Ali para eles, ou até mesmo, de fato, de comparação, né? Coisas que eu já ouvi também, assim, então... É bem triste, eu compreendo ele ainda sem rede de apoio, né? Como que deve ser. Ele passou exatamente por isso lá. A escola chamou, salvo engano, a escola chamou e falou: ó, não vai dar para ele continuar aqui, não. Ele não tá acompanhando, como se o problema fosse Exato, ele, né? exatamente. Sendo que existe aí o PEI, né? Que é um plano de ensino individualizado, que é para ser feito para criança. Então, ou seja, vai adaptar. É aquela apostila, tá fazendo o que hoje? As vogais. Ele não está fazendo ali no pontilhado, na apostila, pega a tinta, vamos fazendo sulfite. Então, você vai adaptar para que a criança participe do que está acontecendo na aula, né? Para que ela possa aprender de uma outra maneira, que seja atrativa para ela, que ela possa, de alguma forma, estar dentro daquele conteúdo. Então, dá para adaptar, dá para, né? Isso também o PEI é obrigação da escola, né? E até curioso, porque a pessoa pode estar ouvindo e pode até falar assim, Dilson, mas é também porque talvez ele nesse exemplo de um amigo meu, né? Mas ele é brasileiro, ele tá lá e tal. Não, é porque o filho dele nasceu lá, ele é alemão. Quando ele acabou nascendo lá, então ele é um cidadão alemão. Sim. E mesmo assim, não tem nada a ver com o país, não tem nenhum tipo de discriminação. É tipo, a escola falou, ó, acho que não vai dar pra ele seguir aqui com a gente e tal. E ele ficou muito triste com isso, porque, imagino, muito complicado, né? Então, escolas precisam evoluir um pouquinho. Sim. Um pouquinho não, né? Acho que um pocão. Acho que evolui bastante. Quero saber agora como que é a sua versão leitora. Você contou um pouquinho no começo que você nunca foi leitor, eu também não. Comecei super tarde e eu julgo que eu comecei na hora certa, porque talvez se eu tivesse começado muito lá atrás, acho que eu não teria feito o que eu fiz hoje com o Cortes. Sim. Como é que foi a sua primeira experiência com a leitura? Quando que você começou a ler, mas agora um pouquinho mais da versão Priscila leitora. Então tá, vamos lá. Como eu disse também, foi tardio, né, ali, né, depois de já mamãe aí, e digo aí, sem dúvidas, que pós-diagnóstico também, porque acho que enquanto a gente não vai buscar informação enquanto o assunto não está ao nosso redor, né? Então, eu comecei mais exatamente em busca do TEA ali, então, neurociências, né? Livros nesse segmento sobre o autismo em si. Embora não pareça, né? Que a mamãe atípica é aquela durona, né? Assim, também gosto dessa parte mais romântica também, né? Então, é isso. Mas é algo tudo novo, sabe? É tudo novo. Porque eu li as 5 Linguagens do Amor também, maravilhoso. Né? Todo mundo deveria ler esse livro. Deveria, né? Nem só sobre relacionamento amoroso, acho que até relacionamento pai e filho, trabalho. Porque é importante você, por exemplo, você numa posição... O amor é você querer bem outra pessoa. Total. Uma posição, por exemplo, vamos pegar um mundo executivo, aí numa posição de líder, é interessante que você saiba a linguagem de amor do seu liderado. Exato. Porque às vezes você vai, né? Às vezes ele só quer uma palavra de afirmação, você precisa dar um feedback, um parabéns, e às vezes a pessoa não quer um outro tipo, então é super interessante. Eu sou muito adepto a todo mundo ler esse livro. E ele é pequenininho, você né? te ensina você a identificar, né? Como o outro, né? Vai se sentir mais confortável e até se autoconhecer, né? Sim. Então, entender ali... A minha, com certeza, não é muito palavra de afirmação. Eu não sou muito de falar e também se falar pra mim não funciona. A minha, se eu não me engano, é tempo de qualidade, eu acho. Sim, é bom. Não tenho certeza. Faz tempo que eu fiz já. Isso é bem legal do livro, inclusive. Tem um teste pra fazer, você descobre a sua linguagem. Nessa sua jornada recente de leitura, teve algum livro que você julga que foi importante, marcante pra você, que você falou, nossa, pode ser durante até os seus estudos, né, de aprofundamento nisso, mas algum livro que tem um espaço diferente aí para você? Sim. O Kintsugi, né, a importância que ele teve, o impacto que ele teve não só na questão do diagnóstico, embora eu faça essa analogia,
é um livro que não tem nada a ver em questão de saúde, de autismo. Se você lê, quando ele fala da questão do poder de dar a volta por cima, ele conta ali a história, por exemplo, de um empresário que quebrou várias vezes, né? E deu a volta por cima. Então, ali de você se reconstruir, né? Eu costumo dizer que a gente tem ali 3 pilares da nossa vida que sustenta, né? Os capitais, né? Tá. Que seria o emocional, o intelectual e o financeiro, né? Tá. Então, quando a gente alimenta somente o intelectual, seja com busca de conhecimento, enfim, né? O financeiro, que é importante, a gente sabe, mas às vezes esquece do emocional, né, também. Então, acho que é um capital bem importante. O Kintsugi, ele retrata bastante isso, né, também pra gente, o poder da gente como eu posso dizer, o poder da gente se reinventar, Tá. né? Então, em qualquer situação, seja a que eu vivi, seja financeira, seja de uma família, de um relacionamento, né? Então, é um livro, sim, que eu indico, né? Com certeza, porque ele fez muita diferença, né? Foi num âmbito profissional que eu busquei ele e fez sentido em vários setores da minha vida. Essa habilidade de você se reinventar é uma baita vantagem competitiva, eu diria. Você conseguir, diante de um cenário adverso, conseguir dar uma respirada e dar a volta por cima, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Priscila, chama de Priscila agora, muito formal. Pri, o que é óbvio pra você e as pessoas às vezes não percebem? Você fala assim, Adilson, isso aqui é tão óbvio pra mim que a galera não tá enxergando isso. Algo como a gente acabou de comentar, em questão da inclusão, né? Pra mim, independente não só do autismo, né? Porque hoje eu falo com mães atípicas de qualquer outro transtorno, deficiências, enfim. Tá. Então, é tão óbvio hoje a inclusão, porque é algo que para mim já existia, o respeito ao próximo, Tá. né? A gente quer falar de igualdade como se fosse dar as mesmas oportunidades para iguais, né, para todos, né, mas não é isso, né? A igualdade, na verdade, é você considerar a condição ou a deficiência, né, daquela pessoa. Entendi. Então, para mim, isso é tão óbvio, né? E as pessoas acham que é um benefício, uma vantagem, né? E não é. Um diferencial, né? Um diferencial, não é privilégio, né? É muito real isso. Isso tem bastante no meu nicho, tem bastante disso também. Por exemplo, às vezes quem lê romance critica quem lê não ficção. Quem lê não ficção critica quem lê romance. Pô, tem espaço para todo mundo. Exato. Né? Não precisa você querer colocar, por exemplo, a sua visão de mundo em cima da visão do mundo do outro. É respeitar o outro, né? Toda opinião é válida, mas às vezes você tem que entender, pôr ali um crivo de empatia, entender que a sua opinião, ela pode ser válida, porém essa validade dentro do seu ponto de vista, né? Sim, total. Então, nem sempre, né, é uma verdade absoluta, vamos dizer assim. É óbvio, mas ninguém tá prestando atenção nisso, né? Qual que é o seu superpoder? Se você pudesse prestar pra mim um superpoder seu. Meu Deus, um superpoder... hoje eu trabalho muito para ter esse superpoder. Ele não existia, tá? Tá bom. Você criou esse superpoder. Eu criei essa resistência que a gente chama, muitos conhecem, que é a inteligência emocional. Tá. Hoje, antigamente eu não tinha esse domínio sobre as minhas emoções, então as pessoas conseguiam fazer o que bem entender sobre, né? Tá. Então, eu hoje desenvolvi muito, né, essa inteligência emocional para que o intelectual sobressaia. Então, não vou dizer que é um superpoder, mas é uma proteção que você se guarda aí, né, de muitas coisas. Então, é algo que eu desenvolvi muito e... É um baita superpoder. É um baita. A galera tropeça muito nisso. Tropeça muito nisso, você não tem ideia. É um baita superpoder, eu aceitaria esse superpoder facilmente. Aceita. tá aceito já. Se você tivesse sentado aqui no Corte dos Livros Podcast, e aí você vai ser a host... e você vai entrevistar alguém desse universo da leitura. Quem que você gostaria de bater um papo sobre a vida da pessoa, sobre algum livro que escreveu, alguém desse nicho? Quem você teria curiosidade? Pergunta difícil, viu? Os daqui do livro não vale, que você deve falar com eles todo dia, acho. Não, a Berenice, a doutora Carla e o Edgar. Eles não contam. Mas o Gary, eu gostaria de saber como ele observou.
As 5 linguagens? Isso. Como observar? É Gary Chapman, né? Acho que é. Isso. Porque pensa, ele vive, querendo ou não, no contexto dele, nos americanos, não é igual a gente. Aqui a gente abraça, beija, pega na mão, não é? A gente tem essa necessidade, né? O brasileiro aqui e tal. E lá eles já são mais frios, né? Não tem. Então, eu tenho essa curiosidade. Como que ele chegou nisso? Como ele chegou, exato. Interessante. Eu gostaria de saber como ele... Né? Não sei, preciso pesquisar também. Não é? Não sei. Muito bom. Também gostaria de bater um papo com ele. Pri, passou super rápido. Queria te agradecer. Falei pra você que ia passar rápido. Quando você menos espera, o episódio acaba. Queria te agradecer mais uma vez a presença aqui, dividir, né, compartilhar a sua jornada com todo mundo, o pessoal te conhecer aqui. Agradeço o presente aqui que eu ganhei. Boa leitura. Com certeza vou ler. Muito boa capa. Vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser comprar, vou deixar aqui para vocês o link. Vou deixar o link também do Instagram e do TikTok aqui da Pri. Então, de novo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter compartilhado toda essa jornada de amor em silêncio, mas também de aprendizado, como você mesmo citou, né? É uma escola para você. Então, obrigado. Obrigado por estar aqui. E deixa um recado final aqui para quem ficou até agora com a gente. Sim, eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer, foi gostoso, foi um papo leve que fluiu aqui, né? E é exatamente essa a intenção, né? Que levar numa linguagem mais simples e que seja fluido. É gostoso essa leitura fluida, né? Total. Foi esse papo que a gente teve aqui. E é isso, espero que vocês gostem. Comprem, né, o livro e tem aí esse papo comigo aí, vai ter aí também as minhas redes e fico à disposição para todas as mamães que quiserem me procurar. Muito bom, muito bom. Gente, seguinte, os links vão estar aqui, mas compartilha esse episódio com uma mamãe atípica ou com alguém que você conhece, né, no seu ciclo aí, para essa mensagem chegar mais longe, para o livro da Pri também chegar mais longe. Tá bom? Então vou deixar tudo aqui no link aqui do episódio. Obrigado pela sua audiência. Episódio novo todas as quartas. Até a próxima.